Então, agora nós vamos ver o teste exato de Fisher, que é utilizado quando a gente tiver tabelas 2x2, sempre, né, que utiliza-se ele numa tabela 2x2 quando o teste Q quadrado não pode ser utilizado, quando as exigências do teste Q quadrado não forem satisfeitas. Ele é um teste exato porque a gente vai calcular exatamente a probabilidade da tabela obtida, né, na nossa amostra, segundo a distribuição hipergeométrica. Né? Então, o que a gente leva em consideração é, considerando que os nossos totais estão fixos, né, eu vou calcular a probabilidade de tirar exatamente aquela tabela e outras extremas para o cálculo das probabilidades. Então, nós vamos direto ao problema, ao exemplo, para ficar mais claro de entender. Tá? Aqui está a fórmula da hipergeométrica, né, para a gente relembrar. A hipergeométrica tem 3 parâmetros, que vão ser exatamente os nossos totais, né, de colunas, e o nosso total da linha, que é a nossa, né, configurando a nossa amostra. Mas vai ficar mais claro para a gente entender o nosso problema, o nosso exemplo, né, o cálculo no nosso exemplo. O exemplo é o quê? Eu tenho duas espécies que são comparadas quanto à resistência. Então, veja, eu tenho a espécie 1 e a espécie 2, 19 espécies do tipo 1, né, 19 indivíduos da espécie do tipo 1 e 11 do tipo 2. Destes, né, eu tenho lá as quantidades que são resistentes e não resistentes em cada uma das duas espécies. Vejam que aqui eu tenho uma amostra de tamanho 30. Eu nem precisaria, segundo os nossos critérios, usar o teste exato de Fisher. Né? Eu poderia ainda usar uma aproximação da distribuição Q quadrado. Mas a gente vai ver daqui a pouquinho que, mesmo com uma amostra maior do que essa, o software calcula para nós automaticamente. O cálculo manual é um pouquinho trabalhoso, mas para o software isso se faz de forma muito rápida. Então, o que nós vamos calcular aqui é exatamente a chance de ocorrência, sabendo que, considerando que estão fixos os nossos totais. Eu fui lá e avaliei 30 indivíduos, 19 da espécie 1, 11 da espécie 2. Destes 30, 14 são resistentes e 16 são não resistentes. Então, vamos lá. Se esses totais estão fixos, no lugar do 12 aqui, ó, então imaginem que eu não tenho 12 colocado aqui. Que valores seriam possíveis no lugar do 12? Qualquer valor de 0, poderia ser 0 aqui, né? 0, sem problema nenhum. Aí aqui seria 14, né? Então, qualquer valor de 0 até o máximo 14. Certo? Claro, considerando os nossos totais, às vezes algum valor pode não ser possível. Então, a gente vê que, na verdade, o 0 aqui, ele não pode assumir. A gente vê que a probabilidade do 0, de ter 0 nesse lugar, a chance disso acontecer é 0. Porque se eu tivesse 0 aqui, certo? Para fechar o total 19, aqui eu teria que ter 19. Mas eu não posso ter 19 se esse total é 16. Certo? Então, o máximo que eu poderia ter aqui é 16. E se eu tiver 16 aqui, o nosso valor é 3. Então, a gente vai ver que a gente tem probabilidades nesta tabela aqui de 3 até 14. Já vou mostrar isso lá quando a gente for fazer isso no R, tá? Bom, então eu vou calcular a probabilidade de cada uma destas configurações. No caso, qual seria a chance de, tendo 30 indivíduos, 19 da espécie 1, 11 da espécie 2, 14 resistentes, 16 não resistentes, de que 12 dos 19 da espécie 1 fossem resistentes. É isso que é a nossa probabilidade a ser calculada. Ou seja, se eu levar em consideração, né, estes 12 foram retirados destes 14, então combinação de 14, 12 a 12, que multiplica a combinação destes 16, que são os não resistentes, eu tirei 7, e embaixo a probabilidade total, ou seja, destes 30, 19 são da espécie 1. Então, o que eu estou olhando é, né, dos 30, 19 da espécie 1 é a nossa probabilidade total. Depois, olhando cada um dos dois grupos, né, que são os resistentes e não resistentes, eu tenho 14 resistentes. Destes, 12 são da espécie 1, então combinação de 14, 12 a 12. Dos 16 não resistentes, 7 são da espécie 1, então combinação de 16, 7 a 7. Certo? E aí eu tenho a probabilidade quase 2%, 0,01906, é a probabilidade de encontrar exatamente esta tabela, fixando esses totais.
Aqui está o caminhozinho, então, de como obter isso lá no R, a partir da instrução de dHiper, né? Então, eu estou obtendo a probabilidade da distribuição hipergeométrica, a função massa, quando né, o valor que eu quero calcular a probabilidade é 12, e aqui eu tenho lá, né, as minhas duas subpopulações, são 14 e 16, e eu tenho lá para a primeira espécie 19 indivíduos, certo? E para obter o p-valor, eu tenho que calcular a probabilidade do 12 e todas as outras probabilidades mais extremas. Então, quais seriam as probabilidades mais extremas? Ter 13 aqui no lugar do 12 e ter 14 aqui no lugar do 12. Né? Então, se eu fizer isso lá no R, vou mostrar aqui para vocês que fica mais fácil de entender. Eu calculei aqui, né, os valores de 0 até 14 e calculei as probabilidades associadas. Né? Então, vejam, a probabilidade do 12 está aqui, ó, que a gente acabou de calcular. Né? Aquele valor lá que dava quase 2%. Depois eu tenho o valor para o 13, que é menor ainda, e o valor do 14, que é menor ainda. E aí eu tenho lá para o outro lado, né, os valores também menores do que 12. Todos os valores menores do que 12. Né, do que a probabilidade para o 12. E aí eu calculo o meu p-valor, somando estas probabilidades com estas probabilidades aqui. Certo? Como é que eu faço isso? Então, eu posso calcular as caudas, somando as caudas, né? Então, aqui, somando esta cauda da esquerda, eu estou fazendo o quê? Eu estou somando todos os valores. Não, aqui eu estou calculando a cauda da direita, né? A cauda superior. Então, eu estou somando todos os valores que são acima de 12, né? Então, é isso que eu estou fazendo ali, ó. Eu somo até o 12 e faço 1 menos isso. Então, eu estou somando do 12, do 13 e do 14. Né? Então, eu somei todos os valores extremos da direita. Depois, a mesma coisa da esquerda, somando todos os valores até o 5. Ó, todos os valores até o 5 da nossa hipergeométrica. E o nosso teste, o teste quadrado aqui no nosso caso é bilateral, né? Ele sempre vai ser um teste bilateral. Eu tenho que somar as duas caudas, que são os dois extremos. Somando as duas caudas, está aqui o nosso nível de significância. 0,02526, 2,6%. Então, se eu usar 5% de significância, eu rejeitaria H0. Né? E diria o quê? Que a proporção lá de resistência não é a mesma entre as duas espécies. Né? Existe uma espécie mais resistente do que outra. E o teste exato, ou seja, sem fazer esses cálculos todos à mão, é feito a partir da instrução Fisher.test. Né? Eu criei aqui o objeto dados, igual a gente criava lá para o Q quadrado. E chamei aqui, então, a função, né, para o teste exato de Fisher, e ele me entrega aqui exatamente o nosso p-valor, que a gente tinha calculado aqui de forma manual, né? E agora, na sequência, vocês têm alguns exercícios para a aplicação do teste exato de Fisher.